Então eu não sei o que o sujeito vai fazer 10 horas, meia-noite. Ele pode estar no momento íntimo e a gente lá, pô. E o sono? Sim. Que eu sei muito bem que a gente não dormia muito antigamente. Vocês conseguem monitorar o sono da rapaziada? O Anselmo falou da situação que é o anel, né? O Oura Ring, né? Então, alguns atletas utilizam, a gente não obriga, a gente não impõe, porque a gente tem, assim, algumas discussões, até mesmo do ponto de vista ético, né? O que é, conforme eu falei, o que é monitoramento de carro, o que é o controle da privacidade. Então, é o seguinte, a gente deixa o atleta à vontade para ele deixar a gente monitorar o sono dele. Pô, mas o sono é fundamental? É fundamental, mas o seguinte, a legislação brasileira é bem clara sobre alguns pontos, né? O jogador de futebol, ele tem direitos e deveres, mas principalmente no momento que ele está trabalhando no clube, no momento que ele entra e sai do clube. Fora do clube, é um processo mais de consciência do que gente de controle nosso. Então, eu não sei o que o sujeito vai fazer 10 horas, meia-noite. Ele pode estar no momento íntimo e a gente lá, pô... Entendeu? Ou ele não tem o momento íntimo dele. Deu uma acelerada agora. Exatamente. Chegou com a dopamina lá em cima. Exatamente. Então, isso é um processo delicado. E hoje, até mesmo com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que ter cada vez mais isso amarrado com o jurídico do clube, nos contratos, para a gente não ter um problema aí futuro. Como depois a gente também vai utilizar essa informação? Então, o que a gente faz? A gente lá não obriga nada, que nem a situação do Patrick falou da dopamina. É verdade. Que, pô, às vezes o cara tá extremamente tenso e tudo, vai comer o sanduíche, vai liberar dopamina, o cara vai ficar mais tranquilo e relaxado. O problema é quando você fere os processos do clube. Porra, vai entrar um sanduíche do McDonald's, calórico pra caceta, porra, tendo a alimentação do clube. Aí, o que a gente faz? Aí a gente atua... Frango com ovo cozido. Aí a nossa nutricionista, a gente tem duas muito boas nutricionistas, né? A Mitz e a Elaine. E elas se complementam. Uma é nutricionista do esporte. Porra, não tá preocupado muito com preparação da comida, se preocupa e tal, mas ela quer performance. E a Elaine é técnica de nutrição, então ela faz os alimentos saborosos, etc e tal, então elas sempre entram no debate. Vamos proporcionar isso aqui na véspera do jogo? Às vezes tem comida japonesa na véspera do jogo. Por quê? O cara comer, pô, mas não tem risco de dar... Não, isso aqui é de qualidade, confia em mim, os atletas vão gostar. Pô, então ela tem essa visão. Isso vai facilitar o bem-estar do jogador, vai facilitar o sono, então ela dá suplementação para também, isso em conjunto com os médicos, para poder induzir sono e etc e tal. Então tem umas outras técnicas, por exemplo, pô, as banheiras, né? Tanto de água fria quanto de água gelada, elas também são indutoras de sono. Então, a gente proporciona isso, conscientiza os atletas fazerem na véspera do jogo. Agora, nada é obrigado. Aquela situação de, vamos fazer banho de gelo, obrigatório para recuperar. Faz se quiser. Eu não sei como é que é. Mas a banheira de gelo ainda é usada. Ainda é usada porque para trazer o bem-estar para o atleta. Cientificamente, a gente nem tem encontrado tantos benefícios assim. Pelo contrário. Se fosse, não usa, mas se o atleta se sente bem, ele vai e usa. Então, o sono é fundamental. E não é só o sono de 8 horas, é o sono noturno, né? Que é uma outra questão, porque o futebol antigo, o pessoal ficava lá no carteado, né? Isso aí. Até 3, 4 horas da manhã, porra, aí perdi o café da manhã, acordava meio-dia para jogar às 5 horas no Maracanã. É isso aí. Porra, então já é um outro... Sabe, tudo bem, tem adrenalina e tudo, mas o ideal é o cara fazer 8, 9 horas de sono e do sono noturno. E a gente tem algumas questões até sobre isso, porque hoje o Palmeiras permite isso, a gente sempre volta depois dos jogos. Jogou no Mineirão, que terminou o jogo meia-noite. Vai sair do vestiário, 1 hora da manhã e tudo, eu vou fretado e tal, vou fretado 2h15... Da Leila, 2h15, chegou 3h15 em Guarulhos, vai chegar no CT, 3h45, dorme no CT, 4 horas da manhã, treina, faz recuperação, meio-dia tá todo mundo liberado e vai para casa. A gente sempre faz isso. Por quê? Porque a gente percebeu também que o lado moral do atleta, o humor do atleta contribui muito para os níveis de recuperação também e bem-estar. Mesmo que tenha privação de sono, pô, o cara fala, não, mas meio-dia e meio eu já tô em casa. Eu consigo talvez pegar minha filha saindo do colégio, consigo almoçar com a minha família.
Entendeu? Então a gente preza muito nisso. E nos monitoramentos de carga interna, nos questionários, na variabilidade de frequência cardíaca, a gente tem percebido que essa construção ao longo do tempo tem se mostrado adequada. E quando foi que eu percebi isso? Com o Flamengo 2016. Porque o Flamengo 2016, vocês vão lembrar, foi ano de Olimpíada. Sim. Então o Flamengo não tinha Maracanã e também não tinha Engenhão. Na época o Flamengo utilizava mais Engenhão, agora o Botafogo está com exclusividade. Então, tanto o Flamengo, quanto o Fluminense, quanto o Botafogo, eles tinham que jogar muitas vezes fora do Rio. O que o Botafogo fez? Fez a obra lá na Ilha do Governador. Sim. Mas o Flamengo tinha que sair para jogar. Então a gente jogava Brasília, Cariacica como mandante, etc. A gente fez até uma sequência no Brasileiro 16 de 9 vitórias como mandante, todos eles fora do Maracanã. E só que a gente dormia no local, pô, jogador pá, não sei o que, não dormia direito, sei o que, fazia lá os testes, pô, secar, as avaliações de variabilidade de frequência cardíaca, questionário de bom humor. O atleta dormia no local, estava menos recuperado que se a gente voltasse depois do jogo. Ah, porra, o que isso tem a ver? Pô, isso aqui. Mas porque o jogador estava puto. E, consequentemente, porra, aquilo atrapalhava o aspecto de recuperação dele. Então, eleva o cortisol, eleva mais o cortisol. Exatamente, é isso? Exatamente. Então, essas técnicas de você ter o que eu chamo de bem-estar social, de você criar uma harmonia, um bem-estar social. Então, você não precisa obrigar nada, você conscientiza. Se o cara não quiser aderir e ele não tiver performance, o próprio sistema vai alijá-lo. Entendi. O ideal para vocês que trabalham com esse monitoramento, né, controle, não, sensacional. Uma palavra muda tudo, porque os caras falam de controle. Não, controle não, a gente monitora. O cara faz se ele quiser. Não, isso é legal pra caramba. O ideal é usar o ciclo circadiano mesmo. Dormir entre 10 e meia-noite e acordar às 8 horas da manhã. Perfeito, Fernando. Essa parada. O cara tá ligado, tá com o sistema ritmo circadiano, ritmo biológico, pô, é perfeito. Aí a gente vai entrar numa outra questão que eu tenho falado nisso daqui. Futebol gera jet lag social. Porra, que porra é essa? Jet lag social, porra. Quando a gente viaja pro exterior, às vezes você tá no local de 2 horas de fuso, 3 horas de fuso, já fica todo embananado, né? Pra dormir, dorme tarde, acorda. Pô, imagina então com 12 horas de fuso. Só que acontece aqui o seguinte, os treinos de futebol são de manhã, mas você tem jogo 4 horas da tarde, 6 horas da noite, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 9 e meia. Então, o jogador que jogar às 9 e meia, ele não vai conseguir dormir antes de 3, 4 horas da manhã por causa da adrenalina do jogo. Tu conseguia dormir? Não é nem que não queira, não consegue, adrenalina. Aí esse tempo aí... Melhorava a dopamina. Aí arrebenta a recuperação. Focava na dopamina. O 31 já não aguentava mais, tu viu, pô? Isso aí. Então, isso também é um dos motivos que faz a gente também voltar logo. Vamos voltar e etc. Pô, porque senão tu fica na sede, não adianta não ficar na sede lá, pô. E aí, tá todo mundo sem dormir, todo mundo quer ficar na resenha. Pô, aí quer pegar uma cervejinha, pô, não dá, cara. Esse momento não dá. Existe algum planejamento? Porque o ideal é que o treino seja mais perto do jogo. Exatamente. De adaptar o horário do treino para o horário do jogo? Então, isso talvez seja ainda uma necessidade para gente recorrer no futebol brasileiro. Só que existem alguns impedimentos ainda. Para você treinar no horário do jogo, se você joga muitas das vezes noturnamente, os seus treinamentos têm que estar preparados para treinos noturnos. Entendi. Pouquíssimos estão preparados. 1% de treinamento aí está preparado para treinos noturnos. Tem que ter refletor. Isso aí. Não, o Patrick está perguntando com relação a equilibrar os horários dos treinos com os dos treinamentos. Isso já é falado no futebol há muitos anos. Então, muitas das vezes você muda. De manhã, de tarde, tudo. Mas o ideal é o seguinte, vai jogar 9 horas, pelo menos treinar, porque aí também tem o horário das refeições, né? Mas, por exemplo, para você treinar às 6 horas da noite, em alguns jogos, alguns dias, tu vai regulando. Só que tem outros aspectos também, que é o aspecto social do sujeito. Pô, ele começa a treinar à noite também, a vida dele social muda completamente. Então ele não consegue ver os amigos, etc., não consegue interagir direito com a família, aí começa a ter hábitos muito mais noturnos também que diurnos, é complicado. Então é uma situação que a gente tem que pensar para achar o meio tempo para melhorar. Mas acontece no futebol, por exemplo, principalmente com treinador de futebol. Quando os treinadores falam que estão cansados, etc.,
porque nada é mais estressante para quem trabalha futebol que o jogo. O jogo acontece inúmeras coisas que você prevê, que você não prevê, etc. Cara, aquilo vai ter uma descarga adrenérgica absurda. E às vezes o cara vai levar 2 dias para se recuperar daquilo. Ainda mais se ele tiver um insucesso. Ainda mais se ele, pô, a minha estratégia não foi, porra, com êxito alcançado. Porra, o que eu poderia fazer? O cara fica remoendo aquilo. E o cara fica com privação de sono. E se você for ver hoje, que é um assunto que está em voga, muito fruto aí da ginasta americana, né? Biles. Biles, né? Biles. Simone Biles. Simone Biles, né, Marquinhos? Simone Biles. Ela colocou isso, pô, multicampeã, pô, mulher, pô, admirada, pô, respeitada e tudo, ficou fora de uma Olimpíada por conta de aspectos mentais. Então isso fez com que todos nós nos sentíssemos mais humanizados a ponto de demonstrar nossas vulnerabilidades. O pessoal do futebol está começando também. E eles são muito afetados disso, tanto jogador como treinador. Tu falou uma parada, humanizar. Já falamos isso aqui uma vez, o doido, tá ligado? Que o jogador de futebol, ele era, às vezes, o Alan falava isso, um amigo meu, amigo nosso, falava que o primo dele, genro, sei lá, cunhado, achava que o jogador de futebol vinha numa nave espacial, descia no Maracanã, jogava e depois sumia. O cara não é humano, entendeu? Era uma coisa sobre-humana. E o futebol moderno tá mostrando um pouco pra galera que é feito por seres humanos. Olha, rapaziada, eu vou fazer isso aqui, ó, vou fazer isso aqui gravando, porque aí a gente... ele assume a responsabilidade. Vai voltar aqui? Volto, com certeza. Porque a gente tá com o horário apertado, né? E o Daniel tem muito mais coisa pra falar. Pô, o Daniel tinha que falar do início da carreira, de onde ele veio. Que ele tentou ser jogador, já trabalhou nas categorias Não de teve base bom empresário? como treinador. Foi por isso? Não tinha dinheiro de passagem. Então, muita coisa. Fala da Marinha, que, pô, o trabalho no atletismo, porque eu tenho certeza que foi importantíssimo para ele desenvolver um monte de coisa que ele trouxe pro futebol, porque, na minha opinião, o atletismo é a base de tudo que acontece no jogo, até porque o atleta corre, né? Tem que ter a biomecânica, e o atletismo é o que chega mais perto dessa perfeição da biomecânica. Tô falando merda? Não, falando certo. Então, enfim, tem muita coisa para perguntar pro Dani, só que o horário tá apertado. Vamos para as perguntinhas rápidas. Dani,